Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again. E hoje a gente está encaminhando para a segunda semana do PET volume 3 de língua inglesa, tá bom? Lembrando que esse material vai estar disponível para você na plataforma do YouTube para consulta do seu responsável, tudo bem? Porque eu tenho ciência, eu tenho noção que você tem dificuldade quanto ao acesso à internet ou então a outros meios para sua consulta, tudo bem? Por isso dessa teleaula. Essa teleaula também ela existe para ajudar você a sanar suas dúvidas quanto ao material do PET, tudo bem? Na teleaula de hoje, a gente vai trabalhar com alguns textos e com alguns aspectos gramaticais em relação à língua inglesa. Tudo bem? Então, vamos lá para a teleaula. Então, atividade número 1, atividade pré-leitura. Você já viu essa imagem? A que história épica ela pertence? Lembrando, pessoal, que é importante você estar com o material do PET em mãos. Então, lembrando que esse é o material do PET, 8º ano, a segunda semana e o PET do volume 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual que é a imagem que está disponível aí para você? É exatamente uma imagem bíblica, né? A gente tem uma imagem do gigante Golias e o pequeno Davi contra ele, né? E lá no fundo o exército, os amigos do Golias, né? Então, essa aí é uma passagem bíblica clássica, né? Que é a luta do Davi contra o gigante Golias. Tudo bem? Então, basicamente, a atividade número 1 está voltada, está em cima desse fato bíblico, né? Esse fato histórico bíblico. Então, vamos lá. Traduz o texto. Então, a gente tem a imagem aí. Lembrando sempre, pessoal, a imagem, ela nunca aparece de forma gratuita. Ela sempre aparece no texto, seja de inglês, de português, ou seja, em atividades de interpretação, a imagem, ela sempre vai aparecer como uma informação extra. Tudo bem? No caso aí, a gente olha o título. David and Goliath. Então, a gente tem o seguinte, a gente olha para aquilo ali e a gente já relaciona com o tema, o que vai ser falado no texto. Então, o texto vai estar abordando o tema principal, exatamente a luta de Davi contra o gigante Golias. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura do texto em inglês e depois eu fiz uma tradução do texto para vocês. Mas lembrando que ele fala que como facilitador você pode usar, por exemplo, o Google Tradutor ou um dicionário. Mas, além disso, a gente tem que também levar em conta o bom senso e a nossa interpretação. Então, a gente não pode confiar 100% no tradutor, no Google Tradutor, por exemplo, e nem no dicionário. A gente, às vezes, tem que contextualizar aquele termo que a gente está traduzindo dentro daquele texto, dentro daquele contexto, tudo bem? Se eu seguir a regra, a tradução do dicionário ou do Google Tradutor, pode ser que eu saia um pouco do contexto, ou seja, saia um pouco da intenção do autor do texto. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar cuidado quanto ao uso de dicionário e tipo de dispositivo online de tradução, tá certo? Não que a gente não deva usar, a gente pode usar, mas a gente tem que estar sempre com os olhos abertos, sempre tem que aumentar a nossa atenção, tá certo? Quanto à contextualização e quanto ao bom senso, né? Ou seja, a nossa interpretação em relação àquele texto. A tradução ao pé da letra, muitas das vezes, ela descaracteriza o texto, tá bom? Então, vamos lá. David was a shepherd boy who lived in Israel. He took care of sheep. God chose David to take care of Jewish people. David played the harp. When the king of Israel was tired of fighting in the war,
he asked David to play for him. David's music made him feel better. One day, a terrible giant named Goliath started running to his soldiers' friends that none of Jews would dare to fight him. And, and he was right. The Jewish soldiers were all afraid of big Goliath. What would happen to the Jewish people? The little David said, I will fight Goliath. God will help me. And he went and got some stones for his slingshot. The giant just laughed at him. David put a stone in his sling and threw it. The stone hit the big Goliath on the head. Then David killed him with his sword. All of Goliath's friends ran away. The little shepherd boy had saved the Jewish people. Então, ó, uma observação que está aí no pet de vocês. Para fazer o exercício proposto, você poderá utilizar a atividade impressa ou copiá-la no caderno. É necessário o uso de dicionário de língua inglesa ou de um tradutor online da internet. Então, olha só, tradutor da internet, a gente usa muito o Google Tradutor, tudo bem? Mas lembrando, a gente tem que usar a contextualização e o nosso bom senso para não fazer tradução ao pé da letra. Porque se a gente fizer uma simples tradução ao pé da letra, a gente vai descontextualizar o texto. Ou seja, o bom senso está relacionado exatamente com a interpretação do texto e não a simples tradução dela, tá bom? O Google Tradutor, por exemplo, ele descontextualiza, por exemplo, o verbo play. Play pode ter vários sentidos. No caso da harpa, é tocar harpa. Mas ele também pode traduzir como jogar. Ninguém joga harpa, certo? As pessoas tocam harpa, certo? Então, o verbo play também pode significar brincar. Então, muitas das vezes, o Google Tradutor, ele descontextualiza por exemplo, a tradução, ele leva a tradução para o outro lado, né? E aí o que acontece? Aí cabe a nós, na hora da gente observar a tradução do Google Tradutor, a gente contextualizar de acordo com o tema do texto, por exemplo, tá bom? Então vamos lá. Tradução. Davi e Golias. Davi era um menino pastor que vivia em Israel. Ele cuidava de ovelhas. Deus escolheu Davi para cuidar do povo judeu. Davi tocava harpa. Quando o rei de Israel se cansou de lutar na guerra, ele pediu a Davi para tocar para ele. A música de Davi o fez se sentir melhor. Outra coisa que o tradutor ele tem dificuldade a respeito do nome, certo? Como é uma personagem histórica, uma personagem bíblica, pode ser que a gente encontre um nome diferente em relação à linguagem. Quer dizer que, professor, eu também posso fazer isso com o meu nome? Com o seu nome, não, né? Como é uma personagem bíblica, uma personagem histórica, ela pode ter versões diferentes do nome dela. Então, você viu lá em inglês que Davi está David e Golias está Goliat, né? O que acontece? O Google Tradutor, muitas das vezes, ele usa essa regra de não traduzir o nome, não trazer versões. Mas se você olhar na Bíblia em inglês, o nome de Davi está David, né? Que nem é o Pedro. Pedro está Peter, lá na Bíblia. Ah, então quer dizer que se eu me chamo Pedro no português, lá nos Estados Unidos eu vou me chamar Peter. Não. O seu nome é Pedro no português, o seu nome é Pedro em inglês. Você não muda o seu nome. Isso é uma exceção, pessoal, para personagens históricos, certo? Ou então, por exemplo, locais conhecidos, por exemplo, Nova York, a gente traduz Nova York. Em inglês é New York. Inglaterra, aí fica England, entendeu? Então, o que acontece, pessoal? Pessoas comuns como nós, o nosso nome não muda,
né? Agora, quando é personagem histórico, mesmo, por exemplo, personalidades, presidente dos Estados Unidos, o nome dele continua o mesmo. Barack Obama, no inglês, é Barack Obama no português, certo? É Bill Clinton no português também. Agora, quando a gente tem versões de nomes de personagens históricos, pode ser que o nome dele mude, tá certo? Que nem eu disse, Pedro é Peter, David é Davi. Então, em alguns casos, quando é personagem histórico, o nome muda, tá bom? Mas não é toda vez, e depende do caso. No caso, a gente está falando da mudança do nome em relação a personagens históricos ou personagens bíblicos, tá ok? Então, ó, Davi tocava harpa quando o rei de Israel se cansou de lutar na guerra. Ele pediu a Davi para tocar para ele. A música de Davi o fez se sentir melhor. Um dia, um terrível gigante chamado Golias começou a gabar-se com seus amigos soldados que nenhum dos judeus ousaria lutar com ele. Ele estava certo. Os soldados judeus estavam todos com medo do grande Golias. O que aconteceria com o povo judeu? Então o pequeno Davi disse: Vou lutar contra Golias. Deus vai me ajudar. Ele foi e pegou algumas pedras para sua funda. Funda é aquele que está na mão dele lá, ó. Ele gira, é um couro. O Google Tradutor, por exemplo, ele traduziu como estilingue. Aquilo não é um estilingue. Aquilo lá você coloca a pedra na ponta, que é parecido com a do estilingue, ele girava e arremessava a pedra. Então, funda é diferente de estilingue. E o Google Tradutor traduziu como estilingue. Não é estilingue, tá bom? Aí ele continua. O gigante apenas riu dele. Davi colocou uma pedra na funda e atirou-a. A pedra atingiu o grande Golias na cabeça. Então Davi o matou com sua espada. Todos os amigos de Golias fugiram. O menino pastor salvou o povo judeu. Então, essa aí é a tradução, tá bom, pessoal? Agora, cabe o bom senso, tá certo? Você prestar atenção em todas essas dicas que eu dei para você a respeito da tradução, tá bom? Se você quiser, dá um pausa no vídeo e pede para o seu responsável dar pausa no vídeo para você copiar aí a tradução e conferir com a tradução, que eu espero que você já tenha tentado fazer, para ver se está tudo certinho aí, tá ok? Então, vamos continuar. Questão número 3. Para encontrar informações específicas ou frases, utilize palavras-chave. Então, ó, é uma dica que eu sempre dou para você. Às vezes, você não consegue traduzir o texto inteiro, mas você pode pegar o que ele chama mesmo de palavra-chave, ou palavra-foco, que está ali, e você pode tirar muita informação importante. E ele fala uma outra coisa, ó, muitas das vezes elas são parecidas com as palavras em português, e nesse caso são chamadas de cognatos. Então, Pet, ele está levando muito essa coisa de cognato. É claro que existem os falsos cognatos, mas você tem que tomar cuidado com os falsos cognatos. Isso não impede você usar os cognatos, por exemplo, se o cognato ainda for uma palavra-chave na frase, para você tirar a informação do texto. Tudo bem? Então, isso é uma estratégia de leitura e interpretação, tá bom? Observar os cognatos para você poder tirar a informação. Quanto mais informação você conseguir tirar do texto, melhor, tá bom? Então, é uma estratégia de leitura e interpretação. Então, vamos lá. Encontre as seguintes frases e expressões no texto. Então, qual que era a estratégia? Você pegar o texto em inglês e o texto que você traduziu, comparar os dois, utilizando, por exemplo, uma referência, um cognato, para você poder tirar do texto em inglês uma tradução correta, tá bom? Então, ele te dá lá, por exemplo, Davi tocou a harpa. A palavra Davi, se você olhasse lá no texto, estava David, né? E a palavra harpa é um cognato, é harp. Então, era só você pegar essas palavras que são referência e procurar a tradução delas em inglês lá no texto. Ia ficar David played the harp, certo? Então, a outra. Um terrível gigante.
Gigante em inglês é giant. Aquele artigo lá, o artigo indefinido, né? Um ou uma, ele em inglês ele seria o a, tá ok? Quando a palavra, depois do artigo definido, começar com uma vogal, ele vai virar an. Não é o caso aqui. Vamos ver se é o caso. Vamos lá. Então, a terrible giant. Então, terrible é outro cognato, né? Que é terrível. Giant é gigante. Então, o único que não é cognato ali é o artigo indefinido, é o a. Então, um parênteses aí, ó. Se terrible, terrible começa com a consoante T. Se terrible começasse com uma vogal, aí o que aconteceria com o artigo indefinido? Ele se transformaria em an. Então, toda vez que a palavra depois do artigo começar com consoante, vai ser a. Toda vez que a palavra seguinte ao artigo for uma vogal, vai ser an. Tá ok? Então, aí já é uma dica gramatical aí para vocês. Tudo bem? Letra C. A música de Davi o fez sentir-se melhor. David's music made him feel better. Então, olha só. Tem uma outra coisa aqui, ó. Você não pode confundir esse apóstrofo S aqui com o verbo to be. Isso aqui não tem nada a ver. Tudo bem? O que é isso aqui? Isso aqui é uma forma possessiva. Tá certo? Está se referindo exatamente à música de Davi. Tá tudo bem? Então, David's music made him feel better. A música de Davi o fez se sentir melhor. Então, aí continuando. Para formar perguntas em inglês, seguimos esta ordem. A palavra com WH, W-H, né? A gente já vai ver quais são essas palavras. Então, como que é como se fosse uma fórmula matemática para montar a frase. Então, a pergunta começa com WH, a palavra, né, com WH, mais o sujeito, mais o verbo, mais o complemento da frase. E lembrando, como é uma pergunta, no final tem que ter uma interrogação. Então, essa é a ordem correta da frase, tudo bem? Então, as palavras com WH, elas sempre vão chamar, a gente pode chamar elas de question words, ou seja, as palavras de perguntas, tudo bem? Então, vamos lá. Então, ele deu um exemplo, né? What country hosted the last World Cup? Então, ó, what é a palavra com WH. Então, significa qual. Country é o sujeito, é país. Hosted é o verbo, recebeu. The last World Cup é o complemento da frase, né? A última Copa do Mundo. Então, o que ele traduzindo aí? Que país recebeu a última Copa do Mundo, tá certo? Que país ou qual país, aí depende do seu bom senso aí, tudo bem? Então, vamos lá. As palavras com WH que iniciam as perguntas são who, que significa quem, what, significa o que, which, significa qual, when, significa quando, where, significa onde, why, significa por quê. Aí, abrindo um parênteses, ele pode ser o porquê separado, né, sem acento, no começo da pergunta, ou então o porquê separado com acento no final da pergunta. Então, esse why aí pode ser os dois porquês no português. Lembrando que porquê junto, sem acento, que seria no meio da frase, a gente vai falar que é o because. Tudo bem? Então, vamos lá. How é o como, tá ok? Então, vamos lá para o exercício número 4. Put the words in the correct order to make question. Then translate them. Ordene as palavras para formar perguntas. Depois traduza-as. Então, pessoal, isso aí já é uma estratégia do PET para vocês se acostumando com o inglês. Então, pode ser que nos próximos, no volume 4 ou no volume 5, ou nas próximas atividades,
o enunciado do exercício esteja somente em inglês. Tudo bem? Isso aí é uma tendência do material em inglês aí para vocês já irem se acostumando com a língua inglesa, tá bom? Então vamos lá. Exemplo. Aí as palavras estão fora de ordem. Então tá lá, book, wrote, who, this e question mark, né? Então, qual que seria a ordem correta? A question word, who, wrote, que é o verbo, this book, né? E question mark, que é o this book, é o complemento da frase. Who wrote this book? Quer dizer, quem escreveu esse livro? Né? Esse aí é o exemplo que já estava lá. Então, vamos para a letra A. Letra A, as palavras são which, actor and Oscar. Olha aí o que eu falei, o artigo definido. Oscar começou com a vogal O, né? Então, aí o que aconteceu com ele? Ele virou o N, ok? Então, an Oscar in 2011, British won question mark. Então, qual seria a ordem? Which British actor won an Oscar in 2011? Então, which British actor won an Oscar in 2011? Então, ó, a gente tem, voltando lá, question word, sujeito, né? British actor é o sujeito, won é o verbo, an Oscar in 2011 é o complemento da frase, certo? Qual que é a tradução? Que ator britânico ganhou um Oscar em 2011, ok? Relembrando lá, ó, o artigo definido antes de uma palavra que começa com vogal, ele vai virar o an, ok? Então, continuando, letra B. Aí as palavras são are, exam, how many, the students taking e question mark. Então, ó, how many é o que a gente chama ali, que é a question word, tudo bem? Então, how many, nesse caso, significa quanto, né? Então, ó, how many é a ordem, students é o sujeito, are é o verbo, só que aí a gente tem o que a gente chama de present continuous, are taking, certo? Então, é uma locução verbal, verbo to be, mais o verbo take, fica are taking the exam, né? The exam, complemento da frase, e question mark. How many students are taking the exam? Então, o que ele perguntou? Quantos estudantes estão fazendo o exame? Tá certo? Então, how many, naquele caso ali, significa quantos. Tudo bem? Então, voltando lá, ó. Question word, sujeito, verbo e complemento. Certo? Como a gente está fazendo uma pergunta, a gente tem que colocar a question mark. Tudo bem? Ou interrogação. Então, significa quantos estudantes estão fazendo o exame? Então, a letra C, a gente tem house, in, who, that, lives e question mark. Lembrando que house é casa, né? Home pode ser traduzido como casa também, mas está muito mais no sentido de lar, tudo bem? Então, house é a casa, né? O prédio físico. Home está no coração. House é o físico, tá certo? Então, vamos lá. Who lives, ó, who, question word, lives é o verbo, in that house é o complemento e question mark. Então, o who, vocês lembram que é quem, tá ok? Então, qual que é a tradução? Quem vive nessa casa, né? Então, essa é a ordem correta. Vamos lá. Letra D. As palavras são World Cup, which, hosted, last, country, the,
e question mark, né? The é o artigo definido, ele serve tanto para o singular quanto para o plural. E a tradução, ele tem 4 traduções possíveis. Ele pode ser o, a, os ou as. Então, é o artigo definido, tudo bem? Pessoal, qual que é a diferença de artigo definido e artigo indefinido? Artigo definido, eu estou com a própria palavra diz definindo. Eu quero o meu celular. Então, o eu defini. É qualquer celular que eu quero? Não, eu quero o meu, né? Agora, eu quero um celular. Aí o pode ser qualquer celular. Então, aí o artigo é indefinido. Entenderam a diferença de artigo definido para artigo definido? Tudo bem? Então, ali o de é o artigo definido. Ele serve tanto para o singular quanto para o plural. Ok? Então, continuando. Aí a gente tem question word, which, country é o sujeito, hosted é o verbo e the last World Cup é o complemento. Então, o que faltou? Question mark. Which country hosted the last World Cup? Quer dizer o quê? Qual país sediou a última Copa do Mundo? Então, a gente sabe que foi a Rússia, né? Então, which, question word, country, sujeito, hosted é o verbo, the last World Cup é o complemento da frase. Então, which country hosted the last World Cup? Qual país sediou a última Copa do Mundo? Ok? Então, vamos lá. Letra E. Tá. Buses, que é o plural de bus, ônibus. Então, eles são ônibus, tá certo? Os ônibus. How many, quanto ou quantos, né? Go, town, to, center. E o de novo, question mark. Então, a gente vai ficar como essa frase? Question word, how many? Buses, ônibus, é o sujeito. Go é o verbo, ou seja, vão. To, no caso ali é para. The é o. Town center, centro da cidade, né? Lembrando que to the town center é o complemento da frase, tudo bem? E question mark. Então, o que vai ser essa frase aí? A pronúncia dela. How many buses go to the town center? Né? O que ele falou? Quantos ônibus vão ao centro da cidade? Então, center é o cognato. Town é uma das traduções de cidade. Ah, professor, cidade não é city? City também é cidade. Town também é cidade. Então, tem um artigo definido, o, ali no caso, o to, mais o the vai ficar ao, né? E o go é o vão, tudo bem? Então, how many buses go to the town center? Quantos ônibus vão ao centro da cidade? Ok? E a última que está faltando aí, a letra F, as palavras são happened, what, last, bill, to, night, question mark. Então, quais são as palavras aí que vão ser utilizadas aí? Então, são a ordem, né? Question word, what, happened é o verbo, to, bill, last night é o complemento. Então, a gente tem question mark no final. Então, what happened to Bill last night? Lembrando, uma dica, a palavra Bill está começando com a letra maiúscula. Então, é um nome de uma pessoa, né? Então, qual que é a tradução possível dessa frase? O que aconteceu com Bill na noite passada? Então, what happened to Bill last night? Então, lembrando da ordem, né? Question word, verbo e complemento da frase, né? Lembrando que como a gente está fazendo uma pergunta,
o ponto certo é sempre a interrogação, a question mark. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa teleaula de hoje, tá ok? Eu espero, sinceramente, que ela tenha sido proveitosa, tá bom? Eu desejo que vocês estejam tendo bons estudos realmente, tudo bem? E não se esqueçam de persistir, tá bom? Vocês fiquem com Deus e até a próxima aula.